No que consiste o tratamento de maxilas atróficas, que são de casos que o paciente não tem estrutura óssea na região da maxila? Na maioria das vezes, o dentista recomenda fazer enxerto ósseo no seio maxilar, aguardar um período de 8 meses para formar o osso, para aí sim instalarmos os implantes. Em média, é um tratamento que demora 1 ano e meio a 2 anos, se tudo correr bem. Eu gosto muito da técnica de maxilas atróficas que fazemos as ancoragens dos implantes do zigomático. Eu brinco que essa é uma região que a gente tem uma poupança, tem uma estrutura óssea em abundância. Quando a gente fala de reabilitação da maxila atrófica, no formato tradicional, nós temos que desgastar a estrutura óssea para fazer a trajetória dos nossos implantes. Nós podemos trabalhar hoje em dia sem a necessidade de brocas. Exatamente. Trabalhar com a técnica do piezoelétrico modificado. Ela é minimamente invasiva. Você vai ter um pós-operatório do paciente sensacional e principalmente para casos mais complexos, porque existem várias anatomias da maxila e vários graus de perda óssea. Isso vai predeterminar o grau de complexidade do nosso tratamento, que muitas das vezes é necessário passar com os implantes, com os componentes, por dentro do nosso seio maxilar. Mas a gente trabalhando com essa técnica, com o piezoelétrico modificado, você não vai ter necessidade de entrar nessa região do seio maxilar. A gente fala que é uma cirurgia exteriorizada, sem a necessidade de ter o desgaste da estrutura óssea, e ela vai ser minimamente invasiva. O paciente tem um pós-operatório sensacional. Eu tenho vários relatos, tenho gravações dos nossos pacientes 3 a 4 dias após, conversando com a gente, e você vê que não tem edema. E geralmente já é nesse dia que o paciente está instalando já a prótese fixa dele. Então, além da gente fazer um tratamento de alta complexidade, a gente consegue transformar ele num tratamento mais simples, através dessa técnica modificada, e diminuindo o tempo do tratamento. Isso é fantástico para o nosso paciente. Na mesma semana, você podendo devolver já o sorriso fixo para ele. Ele foi um formato que foi modificado. A gente não trabalha com fresas, que é o formato tradicional para a realização de reabilitação de maxilas atróficas. Utilizamos o peso cirúrgico, que não vai promover desgaste ósseo no paciente, sendo minimamente invasivo. O paciente faz o tratamento com a sedação medicamentosa, ele faz dormindo. E a gente consegue entregar esse tratamento para ele em um curto prazo de tempo. Evitamos de fazer o enxerto ósseo, trabalhamos com a estrutura óssea genuína do nosso paciente, sem desgaste, minimamente invasivo, não utilizamos broca e trabalhando com um mecanismo, com um sistema de piezosurgery, que é a nossa técnica, hoje em dia voltada para tratamentos de alto grau de complexidade. Sim, é um formato que veio para mudar a nossa odontologia, mesmo trabalhando com pacientes de alta complexidade, diminuindo drasticamente o grau de morbidade no pós-cirúrgico do nosso paciente. E vocês podem até ver, em questão de depoimento, a felicidade, realmente, do nosso paciente. Você, quando faz uma cirurgia dessa, com alto grau de complexidade, sem a necessidade de invadir o seio maxilar, como nesse caso da cirurgia com peso elétrico modificada, minimamente invasivo, após 3 meses, se você fizer a tomografia, você vai ver que não foi manipulado quase nada na região, e eu falo que é um tratamento que ele é totalmente customizado. Após os 3 meses, após 6 semanas, você vai verificar que toda a estrutura óssea ela está intacta.
E quando você não trabalha com essa técnica, realmente você precisa fazer esses desgastes no paciente, abrindo uma janela grande na região do seu maxilar, que muitas vezes pode provocar uma sinusite. A gente fala que o contato buco-sinusal pode provocar inflamação nas nossas vias aéreas. Você trabalhando com essa técnica minimamente invasiva, você vai ter a capacidade de ter um corte seletivo, sem desgaste de tecido mole. Vamos pegar só realmente onde é necessário. Eu digo para vocês que a gente desgasta praticamente 2 milímetros apenas para promover a trajetória necessária para a gente conseguir fazer as instalações dos componentes. Sim, é uma cirurgia exteriorizada. Você não invade nenhuma região nobre da maxila do paciente, porque o gap que promovemos nessa região com a ponteira do piezo surgery, ele promove osteogênese, que ele vai promover a migração de células osteoprogenitoras nessa região. Então a gente pode pegar aqui alguns casos que a gente chama de Zaga-0, que são os casos mais complexos que a gente tem, aonde iríamos entrar no seu maxilar. Hoje em dia, com essa técnica modificada, você consegue promover estrutura óssea. A gente consegue manipular, customizar toda a estrutura da maxila do nosso paciente. Seria de um tratamento de alta complexidade de Zaga-0 para Zaga-3 e Zaga-4, que seriam os casos mais simples. Então, através dessa técnica modificada, a gente consegue pegar um caso extremo, de alta complexidade, no qual a gente chama de Zaga-0, para um tratamento de Zaga-3 e Zaga-4, que é um tratamento mais simples e minimamente invasivo. Isso que é fantástico nessa nossa técnica, um tratamento modificado do sistema piezo surgery. Hoje em dia, a gente consegue preservar toda a estrutura óssea dessa região sem desgaste e após 6 semanas, você vai ver na tomografia aquela região com a estrutura óssea protegendo totalmente os nossos componentes. Isso é muito interessante e é o que a gente propõe para o nosso paciente. Baixa morbidade, poucas manipulações, mesmo nesses casos de alta complexidade e que o paciente não tem estrutura óssea.